Olá e bem-vindos. Há uma história que de certeza quase toda a gente já ouviu. A de um homem que foi engolido por um peixe gigante. É um clássico. Mas será que conhecemos mesmo a história? Ou será que a versão popular, aquela que todos contamos, esconde camadas de significado muito mais profundas, muito mais surpreendentes? Pois bem, é isso que vamos descobrir. E para começar, um pormenor que parece pequeno, mas que é importante. O texto hebraico original usa a expressão Dag Gadol. Isto significa literalmente peixe gigante. A ideia de ser uma baleia é uma tradição, uma interpretação que veio mais tarde. E só este pequeno detalhe já nos diz que se calhar vale a pena olhar para esta história com outros olhos. Ok, então, antes de mais nada, e só para estarmos todos na mesma página, vamos fazer uma recapitulação rápida da narrativa bíblica. A história desenrola-se em 4 atos muito claros. Primeiro, temos o chamado e a fuga. Deus chama Jonas para ir pregar contra Nínive, a cidade inimiga, e ele foge na direção completamente oposta. Segundo ato, a tempestade e o peixe. A fuga corre mal, claro, e ele acaba por ser lançado ao mar e engolido pelo tal peixe gigante. No terceiro ato, o sermão e o arrependimento, ela é vomitada em terra, lá vai finalmente a Nínive e, para sua total surpresa, a cidade inteira arrepende-se. E por fim, o quarto ato, que é talvez o mais estranho de todos, Jonas fica furioso com a misericórdia de Deus. E é aí que recebe uma lição final sobre o que é a verdadeira compaixão. Agora é que a coisa fica mesmo interessante, porque o mais fascinante nesta história é a forma como foi sendo interpretada ao longo de milénios, ganhando significados que vão muito para além de um simples relato literal. Por exemplo, na tradição judaica, o livro é lido todos os anos no Yom Kippur, o Dia do Perdão. E porquê? Porque a sua mensagem central é a Teshuvah, a ideia poderosa de que o arrependimento é sempre possível e que o perdão de Deus está ao alcance de todos, sim, até mesmo dos piores inimigos. Depois, se saltarmos para o Novo Testamento, a história ganha uma dimensão completamente nova. O próprio Jesus fala no sinal de Jonas como se fosse um prenúncio, uma prefiguração da sua própria morte e ressurreição. E os paralelos são de facto impressionantes. Pensem nisto. Tal como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus passaria 3 dias no túmulo. O regresso de Jonas das profundezas é visto como um espelho da ressurreição de Jesus. E claro, a missão de Jonas a uma nação pagã, não judaica, prefigura a missão cristã universal, que se estende a todos os povos. E esta ligação fica completamente solidificada no Evangelho de Mateus, com esta citação direta. É esta passagem que, no fundo, transforma a história de Jonas num dos pilares da teologia cristã. Mas a história não acaba aqui. A investigação académica mais moderna oferece uma leitura que pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre este texto. A pergunta que os académicos fazem é esta: e se o livro de Jonas não for para ser lido como um relato histórico literal? E se for, na verdade, uma peça de sátira brilhante, uma parábola com um alvo muito específico para a época em que foi escrita? Hoje, o consenso académico é que o livro foi escrito séculos depois dos eventos que supostamente descreve. A linguagem, os pormenores, tudo aponta para que tenha nascido numa altura de intenso debate sobre a identidade judaica e sobre qual deveria ser a relação com os outros povos. As pistas de que estamos a ler uma sátira estão nos exageros, que são quase cômicos. A cidade de Nínive é descrita com um tamanho impossível de acreditar. O rei e a cidade inteira arrependem-se de imediato com uma única frase de Jonas. Chega-se ao ponto absurdo de se decretar que até os animais têm de jejuar e vestir-se de saco. E a ironia final: o nome do profeta, Jonas, significa pomba, o símbolo da paz, mas ele é a personagem mais furiosa e militante da história. Então, qual era o alvo desta sátira? Muito provavelmente um nacionalismo redutor, exclusivista. A história funciona como um murro no estômago da ideia de que a misericórdia de Deus era um exclusivo de Israel. E como é que faz isso? Mostrando Deus a perdoar precisamente os seus inimigos mais odiados. Então, como é que juntamos isto tudo? Profecia, parábola, sátira. O que é que fica, no final de contas, desta história tão rica e com tantas camadas? A verdade é que, seja qual for a interpretação que se prefira, a mensagem central do livro ressoa com uma clareza impressionante. E essa mensagem é toda sobre a natureza da misericórdia de Deus. O que a história faz é um contraste dramático entre duas visões do mundo. De um lado, temos a visão de Jonas. É humana, é tribal, é limitada. Os meus inimigos merecem ser destruídos. E do outro lado, temos a visão divina, que é expressa na pergunta final de Deus:
Uma visão expansiva, universal e cheia de compaixão. No fundo, o livro revela um Deus cuja compaixão não tem fronteiras, não tem limites. Estende-se a todos, mesmo àqueles que nós, na nossa perspectiva limitada, consideramos indignos, mesmo àqueles que vemos como o nosso inimigo. E a genialidade da história está mesmo no seu final. Não termina com uma resposta, com tudo arrumadinho, não. Termina com uma pergunta. A pergunta de Deus a um profeta moado e zangado. Uma pergunta que continua a ecoar até hoje e que nos deixa a pensar. Afinal, para quem é realmente esta lição? É para a cidade de Nínive, que foi perdoada, ou é para cada um de nós que lê esta história?